Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um jogador que já teve passagem pelo Paysandu, não está indo bem lá no futebol europeu e, na minha opinião, poderia ser uma alternativa para esse meio de ano, pensando em contratações de jogadores para as beiradas. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, sobre o técnico Hélio dos Anjos, que já teve uma passagem pelo Paysandu. Antes da chegada do Marquinhos Santos, até vinha se especulando bastante que ele poderia vir a ser uma alternativa, que eu quero trazer aqui nesse vídeo de hoje um pouco mais de detalhes e o que sabemos, até aqui dessa história. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Papão, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Já postamos diversos vídeos aqui do Paysandu, notícias do mercado da bola, projeto de clube empresa, que eu trouxe um vídeo aqui bem atualizado para vocês, que eu vou deixar na tela final, e também nosso canal de cortes do Black Carter, que eu vou deixar aqui, ó. Estamos quase chegando a 10 inscritos por lá, mas aos poucos vamos crescendo. Por lá postamos os trechos mais curtos, para você não precisar assistir o vídeo aqui inteiro, 12, 10, 15 minutos. Por lá o trecho mais curto, 3, 4 minutos, que sai alguns dias depois. Tá aqui, ó, o card e também embaixo na descrição. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, que tá com esse estoque aqui, ó, com camisas do Paysandu, que eu deixei alguns modelos aqui para vocês lá na DG, que assim, você falando que veio aqui pelo canal, pelo Black Cartel, você vai ter 10% de desconto ao comprar essa camisa, tá? Deixei aqui, ó, do Papão desse ano, envios para todo o Brasil, ela saindo R$ 130 e ela personalizada, você colocando o seu número, o nome nas costas, saindo aí por apenas R$ 160, excelente valor. Lembrando que você falando que veio aqui pelo canal, você vai ter esses 10% de desconto em cima desse valor total. Eu vou deixar o link então do Instagram da DG Store, que tem várias camisas, modelos diferentes, tanto do Paysandu desse ano, quanto também de times nacionais e internacionais, para você conferir. Link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero falar então sobre o Marlon, que surgiu algumas notícias, atualizações que ele poderia voltar ao clube. Deixei aqui alguns créditos tanto para o canal Meu Paysandu, que trouxe um vídeo parecido na semana passada, valeu demais, e também ao empresário JRB lá no Twitter, que também já havia especulado nessa possibilidade de volta, mas nada de proposta em definitivo ou algo nesse sentido. Até porque o jogador tem contrato longo lá com o Gil Vicente de Portugal, de acordo com o Transfer Market, até dia 30 de junho de 2025. Então, o ponta esquerda, que já teve uma ótima passagem pelo Paysandu, ainda tem um contrato muito longo. E assim, eu vi muita gente falando, nossa, mas ele jogou 10 jogos, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência, até por conta desses números, muita gente ficou com o pé atrás. Será que faria sentido pensar nessa volta do jogador? Que é justamente sobre isso que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Bom, onde o Marlon, que está aí com seus 25 anos, joga na ponta esquerda, apesar de poder fazer os dois lados, tem contrato por mais 2 anos aí com o Gil Vicente, onde nessa primeira metade do ano foram 10 participações. Deixei aqui, ó, no portal O Gol, esse aqui do SofaScore, o mapa de movimentação. Dá pra ver que ele jogou muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito, apesar dele fazer essas duas funções. Desses 10 jogos que ele fez, 6 ele entrou saindo do banco de reservas, apenas 40% dos jogos ele começou como titular, então tem sido um reserva ali que às vezes joga, às vezes não, pelo Gil Vicente, que no caso segue na primeira divisão do futebol português e tem esse contrato longo com a equipe. E outro ponto que eu achei interessante de mostrar os números e os jogos que ele jogou e a quantidade de minutos. Igual, ó, ele jogou contra o último jogo, dia 23 de maio, contra o Portimonense na última rodada, 37 minutos de jogo, ou seja, em torno do segundo tempo. Antes foi titular contra o Braga, fora de casa, jogou 75 minutos. Antes titular também contra o Chaves no jogo em 0 a 0 dentro de casa. Depois titular contra o Sporting, empate em 0 a 0 do Gil Vicente em casa. E antes foi reserva. Então, tipo assim, a reta final dele foi muito boa. Então, até por conta disso, eu não acredito muito que o Gil Vicente tenha interesse de emprestá-lo. Ainda mais se fosse para o Paysandu, que se fosse para esse ano na Série C, aí que eu viria com um pouco menos chance de acontecer. Ano que vem espero que o Paysandu consiga o acesso para a Série B, quem sabe não seja um pouco mais viável do que hoje estando na terceira divisão, apesar de ele ter feito uma ótima participação pelo Papão, igual vou mostrar aqui os números para vocês. Bom, onde o Marlon estava até no ano passado, onde na temporada de 2022 ele jogou 46 jogos, marcou 16 gols e 3 assistências. Então, 19 participações em gols em 43 jogos.
é quase uma participação de gol ou assistência em 2 partidas, né? A cada 2 partidas ele contribuía com um gol ou uma assistência. Estava no Paysandu desde 2020, onde chega vindo do Oeste. 2020 foi bem, 5 gols em 12 jogos, 2021 mais 4 gols em 35 partidas, sempre jogando por essa ponta esquerda ou pela ponta direita, até porque o Marlon Douglas, né, também conhecido, fazia muito bem o camisa 11 essas 2 funções. Antes disso, o atleta é revelado na base do Sport, tá? Passou muito tempo no Sport. No total foram 3 temporadas entre categoria de base e profissional. Pelo menos pelo portal O Gol, eu não consegui achar nenhuma partida dele profissionalmente pelo Sport, tá? Mas foi ali emprestado para outras equipes de Pernambuco, como por exemplo o Porto de Pernambuco, onde ele fez 3 gols em 14 jogos, e pelo Central em 2019, onde teve um pouco mais de destaque. 2020 pelo Oeste, contando aquele início de Campeonato Paulista e Campeonato da Série B. O Oeste estava na Série B, né, em 2020, se não estiver muito enganado. 23 jogos e 2 gols, até chegar para o Paysandu na reta final da Série C de 2020. E muita gente critica ele, falando que não foi importante nos momentos decisivos, acabou não conseguindo dar conta do recado. Então é complicado, né? Eu acho que nesse meio do ano não é possível e nem viável essa contratação. Primeiro porque ele não vem de uma fase terrível, como eu vi muita gente pintando, né? 10 jogos, nem um gol, nem uma assistência. Mas se você analisar os números dele, não são ruins em relação a minutos jogados e nem a média dele no SofaScore. É uma nota média de 6.70, que não é ruim, viu? Para um jogador reserva, não acho ruim. E eu acho que ele vai, por conta de já ter 2 anos de contrato, seguir lá no Gil Vicente, nem que seja para ser um reserva. Quem sabe daqui a um ano as condições não mude, o Paysandu numa Série B, quem sabe, né, numa Série A daqui 2 anos, por exemplo, poderia ser, sim, muito mais viável para pensar na volta do Marlon do que nesse atual momento. Quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo. E quero falar agora sobre um treinador que virou, né, alvo do Paysandu há algumas semanas e que tem quase o seu futuro definido. Eu quero falar então sobre o técnico Hélio dos Anjos, que já teve uma passagem pelo Paysandu lá em 2020 e o Papão tentou contratá-lo novamente. Seria no lugar do Marquinhos Santos, que acabou não acontecendo. Ele foi demitido da Ponte Preta, onde tinha muitos números bons, né, por lá desde o ano passado, e agora eu deixei aqui também essa matéria, né, do empresário JRB. O Guarani é um time que tem conversas com o treinador, que estava no time rival de Campinas até mês passado, basicamente, né. Então assim, o Hélio dos Anjos, que teve essa passagem pelo Paysandu, desempenho razoável entre 2019 e 2020, teve números bacanas, se você for somar assim, um aproveitamento próximo dos 60% dos pontos. E até por conta disso, eu diria que a maioria da torcida aceitaria tranquilamente a volta do treinador, ainda mais quando teve a demissão e tudo mais, antes de chegar o Marquinhos Santos, com toda certeza, pela fase que ele vivia muito boa, salvando a Ponte Preta do rebaixamento no ano passado, conseguindo o título e o acesso da segunda para a primeira divisão do Campeonato Paulista, pela Ponte nesse início de ano. Enfim, ainda tem alguns processos, eu vi algumas matérias falando que a Ponte Preta ainda deve quase R$1 milhão para ele, que iria tentar chegar a um acordo, então não está fácil essa sua situação, e nem sei se ele vai arrumar um time agora, já de imediato, né, até porque ele vem de uma sequência de muitos trabalhos. Depois que ele sai do Paysandu, passa também pelo Náutico 2020 e 2021. Fez bons trabalhos pelo Náutico, viu? Não estava mal não, até ir para Ponte Preta. Sinceramente é um treinador que agora com seus 65 anos, se eu não estiver enganado, ele está numa crescente na carreira. E eu vejo assim que poderia ser uma boa opção, quem sabe pro ano que vem. 2 nomes igual o Marlon e o Hélio dos Anjos, que se fosse para chegar agora no meio do ano ou no início da temporada, seriam ótimos reforços dos treinadores, mas não é tão viável pelo momento e com certeza essa questão financeira acaba pesando bastante. Assim que tiver alguma atualização ou quem sabe alguma mudança no comando técnico, com certeza, se o Hélio dos Anjos estiver livre, pode vir a ser uma boa opção do mercado. Quero saber se você concorda comigo, discorda. Vou deixar esse vídeo aqui, ó, que eu falei sobre o projeto de clube empresa do Paysandu. Será que vai sair do papel realmente? Clica aqui nesse vídeo e confere. É bem interessante as informações que eu deixei por lá. Esse aqui, ó, falando sobre um ponta especulado também no Paysandu. Destaque da Série D. Que história é essa? Trouxe primeira mão aqui no Black Carter, que eu deixei para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!